Beleza, galera? Hoje é dia 16 de dezembro de 2019 e hoje de manhã o nosso presidente Jair Bolsonaro chamou o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, de energúmeno. E o pessoal da esquerda está todo alvoroçado e preocupado e chateado e ofendido com essa adjetivação. Na verdade, ele utilizou essa palavra como imbecil e ignorante. Ela tem outras interpretações, mas o que mais cabe no caso foi essa, como se ele fosse um imbecil e um ignorante. Ele não falou mentira nenhuma. Paulo Freire é justamente o ignorante. Por quê? Paulo Freire, que nasceu em 1921 e faleceu em 1997, ele foi considerado patrono da educação brasileira em 2012. Foi sancionado o projeto de lei pela antiga presidente Dilma Rousseff. A Luísa Mercadante também participou do... Você olha lá na lei, vai estar lá o nominho dele também. O que acontece? Aqui em São Paulo também foi considerado, através de um projeto de lei aqui, do Carlos Gianazzi, que foi muitos anos do PT e agora é do PSOL, também considerou Paulo Freire como o patrono da educação paulista, mesmo ele sendo um pernambucano. Qual que foi a maior contribuição de Paulo Freire para o Brasil? Não foi a educação, pelo contrário, foi a militação. Isso sim, ele poderia ter sido considerado o patrono dos militantes de esquerda no Brasil. Isso seria um título razoável, mas patrono da educação não dá. São dados, são fatos. É só nós observarmos nos últimos anos se a metodologia dele funcionou ou não na educação brasileira. Recentemente foi publicado o resultado daquele exame internacional, o PISA, que mostra como é que está o nível dos alunos dentre 3 matérias, né, ciência, português e matemática. Esse exame é feito a cada 3 anos e o resultado que saiu esse ano, que tem muito esquerdista querendo jogar a conta nas costas do atual governo, eles se esquecem que isso foi no ano passado e foi divulgado o resultado agora, então não tem nada a ver. Mas é claro que no próximo PISA, que será daqui a 3 anos, com certeza já vai ter melhorias na educação brasileira. Disso eu não tenho dúvidas. Só do atual governo estar acabando com essa militação dentro das escolas, com certeza terá um resultado positivo. É lógico que na educação você não vai ter um resultado muito rápido. Isso demora, como o próprio presidente falou hoje de manhã, o resultado é de 5, 10, 15 anos. É a mesma coisa da mudança cultural da mentalidade do povo brasileiro, por exemplo. Não é uma coisa rápida, é algo que demanda tempo. Mas enfim, o Paulo Freire ele ficou muito conhecido quando ele escreveu um livro, que é o mais famoso dele, chamado Pedagogia do Oprimido, que é uma obra praticamente marxista. Ele mesmo era um marxista assumido e que ele põe o aluno como sendo um oprimido frente ao opressor que seria o professor, tentando impor para ele aquele determinado conteúdo. E foi muito engraçado ver o repórter do G1 aqui, só fazendo um parênteses, falando mal, lógico, né, com aquelas ironias que eles costumeiramente usam, falando, você pode não concordar com a ideia do Paulo Freire, mas chamar ele de um energúmeno aí não dá. O cara foi um educador, foi um professor, foi um letrado e tal. Aí o cara só fala bobagem, o Paulo Freire. Inclusive no livro A Pedagogia do Oprimido, onde ele faz elogios a Fidel Castro, Che Guevara, etc. Inclusive eu queria citar aqui um texto que foi escrito por Gabriel de Arruda Castro para a Gazeta do Povo no ano de 2017, onde ele aponta 5 ideias indefensáveis de Paulo Freire. Então, criador da pedagogia do oprimido via educação a serviço da causa revolucionária, e elogiou a capacidade, entre aspas, de amar de Che Guevara. Vamos lá. Quais são essas 5 ideias indefensáveis? É lógico que eu não vou ler cada uma delas, cada uma das explicações, mas eu vou deixar o link aí na descrição e você dá uma lida lá que vai ser bem interessante, vai contribuir bastante aí para a sua visão de quem é esse militante Paulo Freire. Primeiro ponto que é indefensável. Ele dizia, Paulo Freire, que o mundo se divide entre opressores e oprimidos. Item 2, ele vai falar, ou a segunda ideia indefensável, que é a pior, vou deixar até por último, vou pular para 3, ele fala assim: a educação deve estar a serviço da revolução. Que revolução? Revolução marxista. Por isso que ele é ídolo da esquerda. E nós temos que tomar cuidado com todos os ídolos da esquerda. Isso, ó, preste atenção. Todos os ídolos indicados
pela esquerda você fique com o pé atrás. Por exemplo, Carlos Marighella, Fidel Castro, Che Guevara, Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares, Paulo Freire e assim por diante. Então fique com a barba de molho, porque aí tem. Eles sempre vão pintar como herói, lógico, um símbolo da causa revolucionária. Não importa que crime ou que atrocidades essa pessoa fez. Carlos Lamarca também poderia entrar nessa lista. Então vamos lá, ele fala isso, a educação deve estar a serviço da revolução. E olha o que ele diz, o sentido pedagógico, dialógico da revolução, que a faz revolução cultural, também tem de acompanhá-la em todas as suas fases, propôs Paulo Freire. Então percebam que ele usa o termo revolução cultural, coisa que que muito esquerdista acusa a direita de usar isso como sendo uma campanha ilusória, como se fosse algo que não existe, que não tem nada a ver, isso é invenção da direita. Vejam que o próprio Paulo Freire usou esse termo. Depois, a quarta ideia indefensável, a família é opressora, segundo ele. E a última, ele fala que é preciso combater a invasão cultural, se referindo aos Estados Unidos aqui e aos países capitalistas na segunda versão dele. E a última que eu pulei, que foi o 2, olha o absurdo dos absurdos, o que ele diz. Che Guevara é um exemplo de amor. Isso é o que ele falou no livro dele. O que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Para quem não conhece, Che Guevara foi um revolucionário que era altamente sanguinário. Ele era um psicopata, por assim dizer. Inclusive, ele não era bem visto nem pelos seus próprios companheiros. Recentemente eu assisti um documentário que trata do Che Guevara. Inclusive, vou deixar aí o link aí na descrição também, se você tiver interesse, assista lá, é quase 1 hora. Mas é bem interessante, você vai ver entrevistas de pessoas que participaram com ele da Revolução Cubana. E você vai ver como que ele era lá conhecido. Ele era conhecido como o puxa-saco do Fidel, como fedorento porque não tomava banho, psicopata porque matou trabalhadores rurais humildes. Então esse papo de que era defensor do povo, dos pobres, isso aí é lorota. Ele tem frases dizendo, e frases e imagens dele fuzilando pessoas que eram contrárias à causa revolucionária. Era um vagabundo, era um criminoso, era tudo que não presta. E é elogiado pelo Paulo Freire, que é idolatrado pela esquerda brasileira, que é considerado o patrono da educação no Brasil. Só se fosse o patrono da educação quando a esquerda estava no poder. Já passou da hora de tirá-lo e jogá-lo ele no limbo, que é o lugar de ele ficar. E muita gente fala assim, não, mas a obra dele é pedida no mundo inteiro, ele é conhecido internacionalmente, ele ganhou título honoris causa. Lula também ganhou título honoris causa. E aí, o mundo inteiro pede a obra dele. Tá, duas observações que nós podemos fazer. Primeiro, cursos teológicos em países muçulmanos, você vai achar a Bíblia lá. Sabia dessa? Até em países em que o cristianismo ele é perseguido. Nas universidades você vai encontrar a Bíblia Sagrada cristã lá. Por quê? Porque os alunos lá de teologia têm que estudar lá o que está falando na Bíblia. Lógico, com aquele viés para poder meter o pau. Mas tem a Bíblia lá. Então é capaz que esses países do mundo que pedem devem pedir o livro do Paulo Freire para mostrar como não fazer. Então eles observam lá, olha o que é ensinado no Brasil e veja lá como ele sempre figura entre os últimos nas classificações de nota de escola lá. Então vejam lá, eles usam essa metodologia, olha lá como eles estão no fundo do poço. Então a gente lê aqui para a gente não fazer igual. E a segunda coisa é isso, justamente isso que eu acabei de falar. País nenhum usa a metodologia Paulo Freire. Nenhum. Então, se fosse tão boa assim, não, alguém estaria usando essa metodologia, essa pedagogia do oprimido, segundo ele. Então isso aí é uma tremenda bobagem. O que o Jair Bolsonaro falou está repleto de razão. Realmente, ele era um marxista assumido e não tem o que esperar de uma pessoa que foi influenciada por Karl Marx, por Jean-Jacques Rousseau, dentre outros revolucionários esquerdistas aí que tem, a gente sabe, a mentalidade totalmente corrompida e tenta corromper o resto do povo aí. Forte abraço e até a próxima.